Graças a todos. Eu imagino que a gente não pode fazer o melhor convite à alma, né? No mundo que nós somos bombardeados o tempo inteiro por conselhos ímpios, nós acabamos de cantar o mais belo conselho que o homem pode dar à sua própria alma. Canta minha alma, então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Esse é o propósito, porque nós estamos aqui para louvar, engrandecer e bendizer aquele que vive e reina para todo sempre. E começar o culto com este conselho, né, tão precioso, de uma alma de um regenerado, de alma de um pecador que foi salvo, de alma de um pecador que foi tirado das trevas. Agora ele pode vir cantar e agradecer, cantando ao Senhor, grandioso és tu. Eu fico maravilhado quando já os hinos, né, falam de forma assim tão direta e tão tremenda ao coração. E faz sentido também, porque essa é a razão de nós estarmos aqui. Cabe aqui a pergunta que o apóstolo Pedro fez: para quem iremos nós? Ou, em outra versão, para onde iremos nós? E só a igreja que ela tem essa autoridade de Deus para trazer a resposta que ele deu, a palavra de vida eterna. É por isso que nós nos reunimos. Nós não estamos aqui por causa do pastor, ou do carisma dos irmãos, ou dos sorrisos aí alegres, ou dos testemunhos. Não, nós estamos aqui por algo muito maior. Não é obrigação social, não é porque nós não temos lugar para ir no domingo à noite. É algo muito mais transcendente. Nós estamos aqui porque só Cristo tem a palavra de alegria no mundo cada vez mais triste. Nós acordamos, por mais que os ímpios queiram demonstrar que tem paz e que tem alegria no coração, mas a gente sabe que ali é mero vazio, né? Eles não têm a alegria que Cristo dá, porque é Cristo que traz alegria em meio à tristeza. Aí nós estamos aqui porque Ele traz esperança, né, para um mundo cada vez mais perdido, um mundo cada vez mais cambaleante, um mundo cada vez mais inerte. Ele também traz salvação para o mundo que sabe-se que está condenado, mas o Senhor teve piedade, teve misericórdia, e Ele nos alcançou com a sua salvação em Cristo Jesus. Por isso nós perguntamos: para onde iremos nós? Para quem iremos nós? E os salmistas, eles tinham essas respostas, muitas vezes em forma de música. Nós pegamos, por exemplo, o salmista Asaf, no Salmo 73, perguntando: a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu me compraza, senão no Senhor. Ele mesmo pergunta e ele mesmo responde que o Senhor é nossa fonte de prazer. É um prazer que o mundo desconhece, mas nós somos chamados a compreender essas santas verdades. Moisés também no Salmo 90, ele vai perguntar: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade. Tu és Deus. Não é uma pergunta, é uma declaração. Tu és Deus. E esses salmistas, eles faziam questão de enfatizar isso. Os salmos dos filhos de Corá, no Salmo 40, vai dizer: a minha alma tem sede de Deus. E quando eu irei e me verei diante da face do Senhor? Esse anseio, esse desejo, ele permeia, ele preenche o coração do crente. Ele tem desejo de conhecer essas verdades, tem desejo de se inteirar nelas, tem desejo de vivê-las, porque esse desejo é o próprio Deus que põe no coração de cada um. Em cima, Deus coloca no coração daqueles a quem ama esse desejo de servi-lo, esse desejo de conhecê-lo, de amá-lo, de adorá-lo, de se aproximar dele. E é por isso que nós estamos aqui. Mas também falar isso vai suscitar também uma pergunta: mas e aqueles que rejeitaram o chamado de Deus, aqueles que deram as costas para os seus mandamentos, aqueles que disseram não para as suas ofertas, aqueles que desprezaram o chamado da reconciliação? O que será deles? Será que eles simplesmente são neutros? Será que simplesmente eles são pacíficos nessa história toda? Será que eles são apenas espectadores ou eles também são atores, né, nesse palco da existência humana e de como os homens pecadores se relacionam com Deus? E esse Salmo 2, que foi lido no introito, ele vai responder algumas questões, né?
Os salmos, eles foram escritos por diversos atores, Emã, Moisés, Davi fez a maioria dos salmos, Asaf e outros salmistas, alguns anônimos. E entre essas categorias, eu vou até ver aqui na minha introdução, que eu estava lendo agora há pouco, tem algumas categorias de salmos que têm um propósito bem direto. Eles são bem definidos naquilo que se propõe. Há aqueles salmos que profetizam, esses falam, por exemplo, do Cristo e da igreja. Há os salmos de instrução, que nos ensinam o que devemos fazer e como devemos nos portar diante de Deus e diante dos homens. Há aquele salmo de conforto, que fortalecem e que confortam os santos nas suas preocupações diárias, nas suas angústias, naquilo que incomoda o seu coração. Há os salmos de oração, nos quais invocamos a Deus, orando em algum momento de aflição, de angústia, de tristeza ou de incerteza. Há os salmos de ação de graças, onde o coração grato de um crente, ele se volta para o Senhor em adoração. E este Salmo 2, ele é incluído aqui em um salmo de instrução, porque ele traz advertências sérias aos pecadores. E a advertência é algo que o mundo não quer ouvir. Nem criança gosta de ser advertida, muito mais adultos, né? Muito mais pecadores. O próprio Salmo vai dizer mais à frente, no versículo 10, deixai-vos instruir. É uma ordem, não é um pedido. Deixai-vos instruir. Mas o mundo não age assim. O mundo não quer ser instruído pelo Senhor. E este salmo, ele vai trazer luz a algumas coisas, né? Algumas situações do porquê que o mundo age como age. E o salmista vai dizer que esses pecadores, eles são extremamente ativos em sua disposição, porque ele vai dizer no verso 1, eles se enfurecem. Eles se enfurecem. E toda essa carga de furor nós vimos já no testemunho da igreja ao longo da história, de como ela é perseguida, de como ela é abusada, de como os mais terríveis crimes foram impetrados contra ela. A igreja, ao longo da história, ela vai trazer como se fosse marcado em suas costas todo o ódio do mundo. Tudo aquilo que o mundo fez de mal, que impetrou de mal, que maquinou de mal, ele dirigiu isso à igreja. E a igreja traz essas marcas e ao longo da história ela é contada. E nenhum organismo foi tão maltratado em todos os tempos, em todas as épocas, como a igreja. Desde quando nós vemos o relato da morte de Estevão, sendo ali apedrejado, passando pelas grandes perseguições históricas, até casos frequentes, como tantas vezes eu ouvi falar na minha infância, meu pai até contava, o pastor Guilherme chegou a conhecê-lo, eu acredito, como eram as perseguições ali mesmo aqui perto da Paraíba, quando Frei Damião saía nas suas procissões, queimando e apedrejando as casas dos crentes. Tudo isso faz parte desse plano de um mundo que está enfurecido contra a igreja. Uma fúria incontrolável, que ela não encontra explicação a não ser no mundo espiritual e não no mundo material. Um mundo que se rebelou contra Deus e descarrega toda a sua carga de fúria contra o Senhor e contra a sua igreja. Olhe para os países que perseguem os cristãos. Olhe para a China, Coreia do Norte, Bolívia e tantos países aí do Oriente Médio que punem os cristãos unicamente por falar. Os cristãos são muito bons quando distribuem sopas, são muito bons quando fazem alguma oferta para alguém. Quando a igreja é solidária numa enchente, que vai lá e leva uma cesta básica, é uma igreja muito boa, mas quando ela experimenta fazer aquilo que Cristo disse para ela fazer, para falar, tudo muda. O mundo não quer uma igreja que fale. O mundo quer uma igreja que haja de acordo com aquelas percepções que ele mesmo projetou nela. Que ela fosse simplesmente um clube social.
Mas quando ela começa a falar, eles matam, eles perseguem, eles chicoteiam, eles arrancam cabeças, como acontece no Oriente Médio, porque eles não suportam aquilo que a igreja tem a dizer. E o que a igreja diz? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Uma frase que parece tão simples, mas é carregada de um significado, mas para o mundo isso tem uma conotação tão terrível, que só o fato de dizer isso, ele persegue, ele mata e ele repudia toda a mensagem da igreja. Não há racionalidade nessas perseguições, não há justificativa alguma. Eles querem atingir Deus, se enfurecendo contra aqueles que pregam o seu nome. É isso que o mundo faz. Por isso que o salmista, ele vai dizer isso, olha, ele se enfurece. E o salmista diz aqui que eles não só se enfurecem, mas eles imaginam coisas vãs, também diz no verso 1. Ou seja, eles planejam coisas inúteis, como diz uma outra tradução. A extensão aqui do significado do que o salmista quer dizer, ela é muito grande. Ele vai desde a tentativa de alguém que quer salvar a si mesmo, ou deixar de pensar acerca das coisas espirituais. Tentar apagar da mente, por exemplo, o conceito de céu e inferno, até destronar Deus e apagá-lo da história. Os homens querem isso. Se pudessem, matariam Deus. Foi isso que Nietzsche disse no passado. Deus está morto, aquela vontade que surge no coração do homem de dizer, olha, eu não quero esse Deus aqui nesse mundo. Deixa que eu me viro sem Ele, deixa que eu ande sem Ele. Isso é o homem maquinando coisas vãs. Mas na coisa vã é tudo aquilo que passa no coração do ímpio, em oposição àquelas coisas que Deus quer que ele faça, porque quando Deus diz que ele quer algo, o ímpio olha e diz, não, eu não vou fazer, eu tenho meu modo de andar, é meu mundo, é minhas regras. É isso que o mundo tem dito para o Senhor. Isso é reflexo dessa fúria que o salmista fala aqui no verso 1. E ele imagina coisas vãs, talvez pensando na sua mente, quem sabe Deus não exista. Quem sabe morreu, acabou. Quem sabe é inútil eu me prender aqui e deixar de fazer algumas coisas para agradar o pastor, ou para agradar a igreja, ou para agradar os irmãos, ou para agradar uma Bíblia que eu nem sei se é verdadeira ou não. E ele começa a maquinar isso. Quem sabe eu peque aqui, o final vai ser só morreu, acabou, eu vou virar pó das estrelas. Quem sabe não exista céu no inferno, como diz um cantor aí famoso. Quem sabe isso seja apenas uma invenção dos crentes e eu possa me escapar de tudo isso. Eu morro, todos morrem, os crentes morrem, os ímpios morrem e não há mais nada, apenas um vazio eterno. E eles se enfiam nisso. Eles preferem acreditar nisso. Isso é o que ele está dizendo aqui, porque eles estão imaginando coisas inúteis. Porque o destino deste mundo está determinado. Aquilo que Deus disse que iria acontecer, vai acontecer, queiram os ímpios ou não. Mas ele insiste nessa ideia de maquinar coisas vãs. Quem sabe o único propósito da vida seja unicamente ser feliz. Porque há essa pressão para isso. As pessoas dizem, olha, o sentido da vida é você ser feliz. Seja feliz de qualquer jeito, seja feliz do jeito que você quiser. Seja feliz apesar do mundo dizendo que, olha, você tem que seguir regras. Não, porque seguir regras traz infelicidade. Isso é imaginar coisas vãs, como diz aqui o salmista. E também eles maquinam isso porque a Bíblia diz que eles têm um coração desesperadamente corrupto. Esse é o retrato humano, não há o justo, nenhum sequer, não há quem faça o bem, todos se corromperam. E quando junta tudo isso num balaio só, com o coração corrupto, o que os homens fazem? Imaginam coisas vãs. Se enfurecem, imaginam coisas vãs, e o salmista vai dizendo no verso seguinte, que seus representantes maiores, chamados aqui de reis da terra e seus príncipes, conspiram contra o Senhor e seu ungido. Olha que coisa terrível. Conspiram contra o Senhor e seu ungido.
O salmista inspirado aqui está dizendo com todas as letras que este é um mundo que se dispôs a fazer frente, a bater de frente, a ir de encontro, a conspirar e fazer planos contra o seu Criador. Ele não é neutro, ele não fica encostado vendo as coisas passarem, não, ele se motiva para fazer o mal. E essa conspiração é antiga. Já falei aqui, acho que alguns meses atrás, né, de como ela surge já no Éden, quando Caim vai e mata seu irmão, e quando ele fez aquilo, ele estava conspirando contra o Senhor e seu ungido, para que os propósitos de Deus não fossem adiante. Nós vemos essa conspiração quando Satanás ele perturba os descendentes de Sete para desestruturar os planos de Deus. Ainda em Gênesis há relatos que nós vemos a rebelião humana em todo o seu furor contra Deus, quando eles constroem a Torre de Babel para ficar num lugar fixo e não povoar a terra como o Senhor havia ordenado. Em Êxodo, com o povo recém-saído do Egito, o povo liberto, na primeira oportunidade que eles têm, eles encontram um meio de enfurecer Deus. Quando eles vão até Arão e dizem: levanta, faz-nos deuses que vão diante de nós. Um Deus que havia acabado de libertá-los, que se mostrou como o único Deus verdadeiro, o mundo assim para se voltar contra o Senhor, diz: não, vamos fazer deuses das nossas próprias mãos. E Arão vai e fabrica um bezerro. O que é isso? Isso é o furor de um mundo caído. É o furor de um mundo rebelde. É um furor dizendo para Deus que tem ideias melhores do que aquelas que Ele mesmo definiu para eles. E a história vai se seguindo. 2 Reis, no capítulo 11. Atalia, filha de Acabe e Jezabel, uma mulher cruel, como a Bíblia mesmo vai dizer, ao saber que seu filho Acasias tinha sido morto, é dito que ela levantou-se e destruiu toda a descendência de Israel. Mais ódio. É isso que a humanidade sabe fazer muito bem contra o Senhor, descarregar todo o seu ódio, todo o seu rancor, toda a sua fúria. Como o salmista diz, eles se enfurecem. No livro de Esther, nós vemos Amã tramando e tentando exterminar todos os judeus, uma clara afronta contra os planos de Deus e contra os seus propósitos. Em Mateus 2, nós vemos o rei Herodes se enfurecendo contra o Senhor. O que eles fazem? Ele mata as crianças abaixo de 2 anos. Pensando que com isso conseguiria alcançar seu propósito de parar a marcha da igreja, a sua caminhada triunfante. E tudo isso é o que? É o que remete a este salmo. É a humanidade caída se enfurecendo contra o Senhor. Se enfurecem, imaginam coisas vãs. Se levantam, como diz aqui, conspiram e fazem, como diz aqui o verso 3, uma declaração que eu chamo de Declaração Universal de Loucura dos Homens. A Declaração Universal de Direito dos Homens, essa é a Declaração Universal de Loucuras dos Homens. É como se toda a humanidade caída se reunisse em alguma assembleia e convocasse todo o povo e vamos mandar um recado para Deus. E agora eles dizem: rompamos de nós os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Esse tipo de apelo acontece em outras partes da Bíblia, não é caso único, não é um apelo isolado. São quase gritos audíveis, né, que nós vemos a toda hora, não só naquele povo, mas nos dias de hoje, nós vemos esse apelo. Nós vemos os homens que querem se ver livres de um Deus que os regula. É isso o sentido. Eles querem se ver livres de um Deus que os regula, um Deus que lhes diga em que devem crer, como se portar diante dele, diante dos homens, a quem deve cultuar, o que deve fazer, o que deve evitar, como deve se vestir, como devem amar, o que devem odiar. Os homens não querem Deus regulando suas vidas. Não querem que Deus diga o que eles têm que fazer. Eles preferem seguir com sua própria loucura e caminho, uma perdição esperando no final, porque o salário do pecado continuará sendo a morte. Mas eles dizem não para o Senhor. Esses gritos por um Deus que não intervenha, ele vem
de todos os lados. Ele vem, por exemplo, uma frase de uma parábola que Jesus vai contar lá em Lucas 19, quando aqueles homens chegam para ele e dizem assim: não queremos que este reine sobre nós. Todas as frases que o homem pode dizer contra os céus, eu acho essa particularmente uma das mais terríveis. Não queremos que este reine sobre nós. Imagina, o Criador, o autor do céu, o autor da salvação, o excelso Senhor, dono dos céus e da terra, aquele que nós cantamos aqui, grandioso és tu, aquele que só Ele que pode salvar, que tem promessas de nos levar para o céu, que nos dá esperança de um mundo perdido, que nos acalenta o coração quando tudo parece que não tem jeito. Alguém olha para ele e diz assim: eu não quero que este reine sobre mim. Eu quero continuar a minha vida do jeito que eu aprendi. Eu quero continuar assim. Eu não quero que ele seja meu rei. Foi isso que o mundo diz. É Cristo falando isso. Foi isso que a resposta que ele recebeu do mundo. Não queremos que este reine sobre nós. Mas também isso tem saído da igreja. Esse grito por independência também tem saído da igreja. Também há relatos na Bíblia quando Deus chega e pergunta lá em Amós, ele vai dizer: em que vos enfadei? O que foi que eu fiz de errado para vocês, ó igreja, para agirem assim comigo? O Senhor pergunta isso em algum tempo para o seu povo. Ele não se dirige para os ímpios, ele se dirige para o seu povo e diz assim: em que vos enfadei? Em que fui um fardo para você? Em que eu fui pesado? Diga-me aí, se for capaz, o que é que eu fiz, afinal, que vocês se rebelam tanto, que vocês têm prazer somente naquelas coisas que eu digo para não ter prazer nelas? É uma pergunta muito pesada do próprio Deus. Senhor se dirige a criaturas tão infinitas, tão ínfimas como a gente, e pergunta: por que estão agindo assim? Vocês não sabem que vão morrer? Vocês não sabem que a vida passa com um sopro? Vocês não sabem que não há esperança em outro? Vocês não sabem que só há um intercessor entre Deus e os homens, que é Cristo? Não adianta buscar intercessão em mais nada. Não adianta buscar alegria em outra coisa que não seja no Senhor. Será que vocês não aprenderam com as quedas que levaram, que a bebida não pode dar prazer, as drogas não podem dar prazer, o adultério não pode dar prazer, tantas coisas erradas que vocês puxam para si, isso não dá prazer, isso leva à morte. Será que vocês não aprenderam? Por isso que ele pergunta: o que foi que eu fiz de errado? Será que fui eu? A igreja de hoje, ela quer também um tipo de liberdade que Deus nunca prometeu. E para alcançar essa liberdade, ela tem copiado o mundo em vários aspectos, tem colocado o seu coração em coisas que não pode levar a lugar nenhum se não for a condenação. Isso são coisas que têm precedentes, que já aconteceu antes, muitas e muitas vezes. A igreja olha para o mundo e quer ver ele como modelo, quando não é. Foi assim quando procuraram Samuel e disseram assim: olha, todos os povos têm um rei, por que só nós não? Nós também queremos um. E acharam aquela ideia maravilhosa. As coisas que Deus determinou como seriam, de repente o mundo acha que tem ideias melhores. E foram em frente e pediram um rei. Mas não são apelos isolados, mas são apelos melodramáticos de uma rejeição pontual que o mundo faz. Lá no Éden, o diabo pergunta, Deus disse: é assim? Não. Siga as suas regras e seja feliz. É isso que ecoou mais forte na mente dos nossos primeiros pais. Eles foram em frente e aconteceu o que aconteceu, porque o mundo não se deixa divertir. O mundo faz pouco caso das ameaças do Senhor. O mundo faz pouco caso da seriedade do que é o Evangelho. O mundo hoje é um mundo que prefere ir para o shopping no domingo à noite do que ir para a igreja. O mundo é um mundo que prefere chafurdar na lama do pecado, buscando alegria, do que buscar alegria quando o salmista diz, por exemplo: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor.
porque ele não consegue encontrar alegria na casa do Senhor. Ao se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem esfriado. Esfriado a tal ponto que tem dado ouvido ao inimigo e cerrado, fechado os seus ouvidos para as advertências de Deus. Certa feita perguntaram a alguns jovens, acho que foi nos Estados Unidos essa pesquisa, perguntaram assim, como que é, se você imagina Deus? Os jovens disseram, Deus é uma espécie de velhinho que acaba a festa quando ela está no seu melhor. Eu não sei aqui com vocês, mas lá em Macugê tinha uns velhos que furavam a bola da gente quando estava jogando na rua. Quando estavam jogando que aquela pelada estava no maior auê ali, estava um time ganhando, o outro perdendo e tinha que virar o jogo. Quando nós nos dispusíamos a virar o placar, chegava aquele senhor rígido da rua, pegava a bola e dizia que bateu no muro dele e guardava. Levava, furava a bola. Alguns imaginam Deus assim, o Deus que estraga a festa. Esse mundo aqui é um playground, um parque de diversões, que nós viemos para nos divertir, para adulterar, para viver em bebedices, para viver pecando, para viver conforme nós queremos, e Deus de repente chega e diz assim, olha, acabe com tudo isso. E não dá nada em troca. Nós ficamos olhando para o alto, perguntando, e agora? O que faremos? É assim, eles têm Deus um carrasco que prende com laços, um carrasco que impõe algemas. Todas as suas ordens e mandamentos são escravizantes e o mundo quer se ver livre deles. É isso que o salmista aqui está apontando. Para eles não adianta o ungido de Deus dizer, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e acharei descanso para vossas almas, porque o meu fardo é leve. Quando Jesus fala em fardo, ele diz, não, nós não queremos fardos. Nós não queremos isso, nós queremos nos ver livres de tudo isso. Nós queremos liberdade. Liberdade para gostar de quem nós quisermos gostar, nos relacionarmos de quem quisermos nos relacionar, sem as barreiras que a religião impõe. É isso que ele está falando aqui, esses ímpios estão falando, nós nos queremos ver livres dessas algemas. Eles não acreditam que nós estamos aqui porque fomos libertos, porque eles foram convencidos pelo diabo, que na verdade nós somos prisioneiros de conceitos religiosos. É isso, de repente quando passamos vindo para a igreja, que vê-se um bar lotado, tá na cabeça daquelas pessoas, talvez eles estão vendo ali um monte de gado acorrentado, sendo arrastado para um lugar entre quatro paredes que canta-se 3 ou 4 louvores, dá 8 horas, vai todo mundo embora para suas vidas corriqueiras. Foram convencidos que nós é que somos os prisioneiros de um conceito. Eles não têm ideia que nós somos prisioneiros de Cristo, nós somos servos do Senhor. Enquanto eles são aprisionados pelo poder do diabo, eles não são convencidos, a não ser que o Espírito Santo, como disse a irmã logo no começo, os convença. Eles não terão a real dimensão do que vem a ser isso. Eles não querem fardo algum, eles cantam isso em música. Há algumas músicas aí que nós nos obrigamos a escutar, porque entra pelas nossas janelas, alguém diz, se quiser fumar eu fumo, se quiser beber eu bebo, minha liberdade está aí, ninguém tem nada com a minha vida. E cantam isso com prazer, como se realmente tivesse essa liberdade. O outro vai dizer numa música aí que recebeu um livramento, que a danada da morte passou perto de mim. Não, a morte continua perto dele, é só uma questão de tempo. Quando Deus tirar a misericórdia e a paciência, ele vai morrer. Porque a punição da morte, ela vem com a entrada do pecado. Não há pecador que não vai experimentar a morte. Tanto é que o Salmo 49 vai dizer dos ímpios. Veja só, enquanto o Salmo 23 vai dizer, o Senhor é meu pastor. O Salmo 49 vai dizer que a morte pastoreia os ímpios. Então alguém pensou, não, eu escapei da Covid e agora vou viver eternamente? Não. Você vai morrer. Pode ser hoje, amanhã, depois, não importa, você vai morrer.
Mas só um jeito de se livrar do poder da morte é se voltando para o Salvador, Jesus Cristo, porque isso é a promessa. É isso que Ele quer, essa proximidade de trazer paz, segurança, uma paz que o mundo não tem. E mesmo quando você se volta para o ímpio e diz isso, olha, tornai ao Senhor, porque grandioso vai perdoar, eles se levantam e conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. E desde tempos remotos, eles se levantam contra o Senhor. Esse é o relato que acompanha a totalidade da Bíblia. É por isso que dele foi dito que o Senhor foi ferido por nossas transgressões, como diz Isaías, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Era desprezado e rejeitado, nada havia nele para que o desejássemos. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Fomos nós, caídos lá em Adão, que matamos o Senhor da glória. Fomos nós que os cravamos na cruz. Foi isso que a humanidade fez ao ungido de Deus. Foi a resposta da humanidade, responder com ódio o amor que o Senhor nos trouxe. Se levantaram contra o Senhor e seu ungido, e fizeram isso pregando na cruz, a mais infame das mortes. É isso que Pedro também talvez tivesse em mente quando ele pregava um sermão aos judeus, registrado lá no livro de Atos, que ele vai dizer: os Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Essa culpa, ela recai sobre toda a humanidade. A não ser que o Senhor interceda, a não ser que a morte da cruz do Calvário seja sobre sua vida, você estará condenado por isso aqui, por essas palavras, porque foi o meu pecado e o seu pecado que colocou Cristo no madeiro. O inocente morrendo em lugar de pecadores, que somos nós. Nós o matamos suspendendo no madeiro. Isso, para o apóstolo Pedro, é taxativo. Em última análise aqui, nós fomos nós, por causa do pecado, da transgressão, que o matamos enfurecidos, como diz aqui o salmista. Nós ajudamos nessa conspiração e nós tramamos contra o Filho de Deus. Há muitas formas de conspirar contra o Senhor. Talvez nós nos acostumamos à ideia de que conspiração é um monte de engravatado sentado numa mesa e um computador na mão, chamando o FBI, a KGB para fazer algo. Não, é muito mais simples. Nós conspiramos contra o Senhor quando cantamos músicas mundanas que vão contra tudo aquilo que Ele tem por bom e certo. Quando temos prazer em fazer coisas que são totalmente desagradáveis. O pastor Guilherme, há muito tempo, a gente participava de uma comunidade chamada Orkut. E todo ano havia discussões teológicas, que eram levantadas pelos crentes. E no Natal se perguntava se crente podia ter árvore de Natal em casa ou não. Na Páscoa se perguntava se ele podia comer chocolate ou não. E chegado nessa época, perguntava sobre a festa junina. Será que é lícito ao crente participar de festa junina? Isso era perguntado e é até hoje, porque realmente surge essa dúvida. Mas a gente vai amadurecendo e vai se perguntando algumas coisas e fazendo algumas observações. E hoje, quando eu vejo isso, eu me pergunto, e eu gostava muito de festa junina, confesso, era uma das minhas festas prediletas. Mas eu digo, como que o mundo pode passar uma época dessa sem se perguntar em algum tempo, em alguma hora do dia, o que disseram São Pedro, o que disseram Santo Antônio, o que disse São João? Será que é justo com esses homens que gastaram suas vidas no serviço a Cristo, que se doaram, que sofreram martírio, que foram perseguidos, açoitados, presos, caluniados, que hoje a festa se resuma a canjica, quentão, quadrilha e forró de Luiz Gonzaga? Será que é tudo isso? Se resume apenas isso? Será que não vale a pena insistir para que conheça o que João disse? Que conheça o que Pedro disse? Que conheça o que Antônio fez e por que ele fez?
Sim, tem que ser assim, porque a única coisa que faz sentido chamar alguém de são ou de santo é aquilo que ele fez, que ele defendeu e que ele creu. Mas hoje as pessoas não querem saber. As pessoas querem se arrumar, eu vou para Caruaru, querem se arrumar, eu vou para a praça, querem se arrumar, eu vou para tal lugar, mas não querem saber o que esses homens defenderam, falaram, pensaram, por quem eles morreram. É justo isso? Essa é a pergunta agora que eu faço. E as pessoas que olham dizem assim, olha, você é muito chato. Algumas sorriem e saem, outras se enfurecem. Porque são perguntas pertinentes e você deve se perguntar, mas para que religião? Qual o sentido da religião? Qual o sentido de alguém morrer por uma causa, pelo nome de Cristo? Esses homens fizeram isso, vale a pena conhecer a vida deles, mas muito mais aquilo que eles escreveram, e Pedro e João escreveu muito. Essas coisas importantes que o mundo tem que ouvir, mas quando nós contamos, porque se depender das outras religiões, ninguém vai falar, apenas os evangélicos, protestantes ainda ousam fazer isso, quando fazem, o que acontece? Como diz o salmista, se enfurecem. Quando a igreja ela militou por essa causa, quando ela defendeu a causa que esses homens defenderam, conspiraram contra ela. É isso que o mundo faz. Diz, não queremos que este reine sobre nós, sacudamos as suas algemas. Essas são palavras terríveis, mas que expressa a pior escolha que o homem caído pode fazer. Ela vem mostrar aqui o que é o verdadeiro retrato de uma humanidade perversa, má, insubordinada, infame. É assim que o mundo tem agido. Ela não tem sido receptivo ao evangelho, e a igreja hoje cada vez mais enfraquecida, vem perdendo a voz. Hoje eu conheci casos de um diácono que ele disse, eu tenho vergonha de evangelizar. A igreja fraca, que já não é mais relevante no mundo. Uma igreja que vai perdendo a voz, sendo sufocada por essa pressão do mundo, que diz, não, o meu mundo é minhas regras, vocês são apenas um enxerto, uma perturbação. A igreja verdadeira é isso, a igreja verdadeira é uma perturbação, porque quando ela fala, alguma coisa acontece, e aqui está dizendo que os ímpios se enfurecem. Então, por isso que quando você é legal demais na empresa, quando é legal demais na escola, quando é legal demais na faculdade, quando é legal demais nas suas relações, alguma coisa está errada, irmão. Alguma coisa está errada porque a Bíblia é muito categórica em dizer, porque há uma reação natural. Eu já disse aqui uma vez, há dois conjuntos de mundo brigando, um filho de Deus e um filho do diabo. O dragão personificado na serpente está lá atacando a igreja o tempo inteiro e não para, não se sacia a sua sede, ela quer destruí-la, destroná-la. Os homens têm colocado sua esperança, muitas vezes, em alicerce de areias. O mundo tem caminhado nesse sentido. Tem alicerçado sua fé em areia. Não se sustenta. A igreja reage a isso. A igreja fala de um assunto indigesto que o mundo não quer saber. Por isso essa reação tão desproporcional. Multidões estão enganadas no que diz respeito a essa questão tão vital, tão crucial, que é salvação. Sabe, nós temos aqui, quando vamos de Recife para São Paulo, passamos numa cidade chamada Salvador. Mas pergunte para uma pessoa, o que é ser Salvador? Ela não sabe dizer. Não sabe falar de Cristo como Salvador. Pergunta quem é Cristo para você. Cristo é meu tudo. E quando a pessoa diz que Cristo é meu tudo, é porque Cristo para ela não é nada. Isso é uma frase jargão. Mais para frente nós passamos no Rio de Janeiro. Nós vemos lá o Cristo Redentor. Mas o que é Redentor? O que é redimir? As pessoas não sabem responder.
porque os seus corações não estão inclinados a isso. Elas querem chegar numa festa e encontrar tudo pronto, ou como diz um outro jargão, querem entrar no ônibus e andar na janela sem que paguem um preço por isso e tudo seja muito fácil. A igreja está nessa condição. A igreja tem se omitido em confrontar o mundo que sim, por quê? Porque o mundo, quando se enfurece, a igreja tem recuado, mas nós não somos chamados a recuar. Porque também é dito que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso é uma promessa vinda do próprio Senhor. As pessoas podem estar firmemente convencidas da divindade de Cristo e, apesar disso, continuar em seus pecados, sem desfazer os laços que o atrelam ao mundo. Hoje a igreja ela cresce em quantidade e perde em qualidade. Vemos uma época onde não há mais reverência, uma época onde não há mais zelo. Eu vivi um outro tempo, vivi num outro conceito, que a igreja ela era muito mais pungente, era uma igreja muito mais aguerrida, era uma igreja muito mais confrontadora. Hoje não é. Sendo sufocada por toda sorte de bombardeios, de ímpios, de imprensa, de ideologia, dizendo, não, você não tem o direito de dizer isso. Por quê? Isso é a fúria do mundo contra a igreja, como diz aqui o salmista. Uma nação inteira conspirando contra Cristo e sem ter nele seu rei. É uma nação doente e sua prosperidade é mera palha. Eu acompanho os números de evangélicos que no Brasil, o Cabo de Santo Agostinho está entre as cidades mais evangelizadas do estado. A porcentagem de evangélicos aqui é bem grande comparada a outros lugares. Mas é uma religiosidade que muitas vezes espalha, porque nós não vemos isso no dia a dia, uma igreja se movendo como uma igreja cristã genuína, disposta a pagar o preço que tem que ser pago, disposta a ver o mundo se enfurecendo. Muito pelo contrário, a igreja hoje ela faz conchavos políticos, a igreja hoje ela recua quando deveria andar, ela para quando deveria seguir adiante. Não tem mais aquela disposição. Tem se amedrontado diante dos desafios. Martinho Lutero dizia que uma masmorra com Cristo é um trono, e um trono sem Cristo é um inferno. Uma grande frase desse reformador. Enquanto Cristo não se tornar rei deste mundo, esse mundo estará cada vez mais perdido. Enquanto esse mundo não se inclinar perante o cetro dele, estará cada vez mais caminhando para a perdição. E isso é tanto para o mundo como humanidade, como também para cada um cristão. Tem que absorver essa mensagem, como dizia um grande pregador do passado, que um dia a paciência de Deus, ele deixa de exercê-la. Ele vai exercer a sua justiça. Ele vai exercer a sua ira. Finalizando, gostaria apenas de deixar essas duas frases que foram ditas, encontradas aqui na Bíblia. Frases que eu vejo como as mais terríveis aqui encontradas. Não queremos que este reine sobre nós e rompamos os laços e sacudamos suas algemas. Nós não precisamos de rompimento, ao contrário, nós precisamos de uma aliança maior com Deus. Nós não precisamos sacudir os laços, nós precisamos nos chegar mais ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e torne ao Senhor que se compadecerá dele, porque grandioso é em perdoar. Apesar da reação do mundo de se enfurecer, a igreja é chamada a continuar pregando isso, a continuar falando sobre isso. Essa é a sua missão. A primeira é glorificar a Deus e também levar essa esperança a outras pessoas. Não é concebível que nós amamos aqueles que nos rodeiam e não falamos do amor de Cristo para eles, mas também do juízo de Deus sobre eles.
Quando às vezes nós somos chamados para orar, né? E as pessoas gostam de escutar, às vezes, não sei por que, oração de crente. Aí às vezes nós vamos para uma oração mais simples e diz, Pai nosso que estás nos céus, e as pessoas vão dizendo conosco, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Mas quando nós vamos falar que tentação são essas, que nós somos submetidos, quando nós advertimos que essas tentações podem levar à condenação eterna, as pessoas se enfurecem. Não se meta na minha vida. Você não tem nada com isso. A vida é minha e eu levo ela do jeito que eu quero. Que os irmãos possam pensar mais sobre isso. Pensar de como é muitas vezes árdua a tarefa de falar para alguém de Cristo. Mas como é necessário isso? Disso depende as vidas. Aquele que crê e for batizado será salvo. Todo mundo gosta de escutar, eu sou batizado e vou ser salvo. Mas também é dito, aquele que não crê já está condenado. E ninguém quer ouvir falar de condenação. Mas a Bíblia diz, deixai-vos advertir. Os irmãos, vejam isso, pensem sobre isso. Essas advertências são muito sérias. São advertências que vêm do Senhor o tempo inteiro. Advertências que devem ecoar nos ouvidos dos ímpios, gostem eles ou não. Os ímpios querem ouvir falar de bênçãos, é verdade, mas as maldições também pairam sobre eles. Devem crer nas ameaças que o Senhor faz. Nós tivemos os olhos abertos das trevas, fomos conduzidos à luz. Nós possamos trazer aquele que nós amamos para essa realidade. Essa é a realidade que o Senhor nos mostrou, essa é a realidade pela qual o Senhor nos comprou. Que Deus possa nos abençoar. O salmista termina esse salmo dizendo, bem-aventurado todos aqueles que nele se refugiam. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Em tempos de impiedade, de um mundo que se afasta cada vez mais, o conselho da Bíblia é persevere. Persevere porque vale a pena, você ainda não chegou lá, sua pátria não é aqui. Os gentios se enfurecem, se levantam e conspiram, mas como diz o profeta Abacuque, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, o Senhor é a minha força e fará os meus pés como das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Que o Senhor nos abençoe. Vamos com nossas cabeças, vamos orar ao Senhor. Grande, eterno e bendito Deus, graças nós te damos, ó Pai, porque Tu és bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. Ó Senhor, que Tu não permita que os conselhos dos ímpios entrem em nossos ouvidos, inundem nossos corações e achem guarida em nossas almas. Mas antes nós possamos nos voltar para os conselhos do Senhor e buscar ao Senhor e servir ao Senhor e conhecê-lo. E dizer para a alma se alegrar nele, dizer para a alma buscá-lo, dizer para a alma cantar louvores a ele. É aquilo que queremos, Senhor, porque precisamos do Senhor. Estamos num mundo que cada vez mais nos sufoca, cada vez mais nos prende. Ó Deus, mas que a Tua misericórdia e Tua graça encontre os nossos corações, Tua misericórdia e Tua graça encontre nossas almas, Tua misericórdia e Tua graça nos conduza, ó Deus, nessa vida. É isso que nós te pedimos e te rogamos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.